Olá, tudo bem com você? Hoje nós vamos para a correção do livro de vocês, Língua Portuguesa, na página 49, certo? O início do capítulo 3, que nós fizemos a aula na videoaula anterior. Então, vamos com bastante atenção fazer essa correção. Muitas das questões propostas são pessoais, mas eu gostaria que vocês observassem se a sua resposta ficou dentro do contexto, tá? Se ela tem a ver com o que está sendo perguntado. Não precisa ser igualzinha a professora vai colocar aqui, ok? Só precisa ter sentido, ter lógica dentro do que está sendo falado, né? Então, vamos lá. Se você ainda não fez essas atividades, vai fazer primeiro antes de fazer a correção, ok? Vamos lá. Então, aqui eu já deixei preparado para vocês todas as respostas que eu coloquei. Como eu falei, são muitas questões pessoais, mas que você pode ir conferindo com a sua, tá? Então, a primeira questão, a primeira pergunta que surgiu para vocês lá, deixa eu ficar desse lado aqui. Vamos lá. A primeira pergunta que surgiu para vocês lá foi: que objetos e seres do mundo real você conhece nesta imagem, tá? Você reconhece nesta imagem. Então, eu coloquei aqui, ó, a imagem era essa, né? Então, eu coloquei para vocês aqui. O que nós temos de real nessa imagem? O livro que o menino está segurando é real. O próprio menino, né? A cidade, gramado, árvores, construções, os foguetes, o balão, o avião, satélites e planetas. Todos esses itens são reais, tá? Então, na primeira questão, esses são os itens reais que aparecem na imagem, que fazem parte da nossa realidade. Questão 2. Na sua opinião, a cena retratada é real ou é imaginária? Por quê? Então, eu coloquei aqui, ó, a cena, toda ela composta, ela é imaginária, ela não é real. Por que ela não é real, professora? Porque apesar de terem itens reais, como nós colocamos aqui, esses itens estão colocados de uma forma que não é possível na nossa realidade, tá? Então, por exemplo, o menino aqui, ó, sentado na nuvem, né? Então, isso não é possível na realidade. Então, tá? O cenário é real, mas a cena em si, ela é imaginária. Imaginária, pois a forma como os elementos estão colocados não é possível na nossa realidade, certo? Questão 3. Onde é possível existir uma cena como essa? Eu posso encontrar uma cena como essa nos livros, nos gibis, né? Filmes, histórias contadas, teatro, né? Então, na ficção, na nossa imaginação, sonhos, tá? Mas não na vida real. Questão 4. Na sua opinião, qual é o gênero textual que o menino está lendo? Então, assim, é a sua opinião. Eu coloquei que eu acredito que ele deve estar lendo uma aventura espacial, tipo Star Wars, né? Alguma coisa aí nesse sentido, Guardiões da Galáxia. Por quê? Ele está imaginando os elementos do livro que ele está lendo, né? Então, ele está imaginando os planetas, ele se colocou como astronauta. Então, eu imagino que ele esteja lendo algo neste sentido, certo? Questão 5. A leitura pode nos levar às mais diversas e emocionantes viagens. Você concorda com essa frase? Por quê? Sim, eu concordo com essa frase. Essa é a minha opinião, tá? Você vai dizer se você concorda ou não. Eu concordo com essa frase por quê? Porque podemos imaginar e conhecer vários lugares. Então, quando eu leio um livro, eu posso ler um livro falando sobre um outro país, eu posso ler um livro falando sobre um outro lugar, por exemplo, igual aparece aqui, o espaço, né? Então, eu vou viajando naquele livro, eu vou conhecendo a história daquele lugar. Então, eu acredito, né? Essa é a minha opinião, você vai colocar a sua, que sim, quando nós fazemos a leitura, eu concordo que nós viajamos sim, tá? Então, essa foi a nossa correção da página 49, ok? Façam a correção de vocês, continuem se dedicando, continuem estudando, né? Vocês fazendo
a parte de vocês aí, nós fazendo a nossa parte aqui. E juntos nós vamos conseguir passar por essa fase, tá bom? Fiquem com Deus. Até a próxima aula. Tchau!